Olá, sou Diego Nunes, professor de História do Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Este vídeo faz parte da série História do Direito Penal em Vídeo, com o objetivo de reunir especialistas do tema para apresentarem breves sínteses a partir de suas pesquisas. Aproveitem! Olá a todas e todos. Eu sou Mariana de Moraes Silveira, sou professora de Teoria da História e História da Historiografia na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu também integro o Estúdio Iuris, grupo de pesquisa em História da Cultura Jurídica. Essa minha breve intervenção vai partir de uma releitura de Para a História da Reforma Penal Brasileira, de José de Alcântara Machado de Oliveira, editado póstumamente no início de 1941 pela revista Direito, Doutrina, Legislação e Jurisprudência, e que deveria constituir parte de um livro de comentários à nova codificação que o autor não chegou a concluir. Alcântara Machado redigiu um projeto de Código Criminal, publicado em 1938, e que, após os trabalhos de uma comissão revisora liderada pelo então ministro da Justiça, Francisco Campos, resultaria na promulgação do Código Penal de 1940. Mas quem foi Alcântara Machado e por que ele se preocupou em guiar os modos como a reforma penal seria lembrada? Nascido em Piracicaba em 1875, Alcântara Machado pertencia, na expressão da historiadora Laura de Melo e Souza, a uma família antiga, rica e muito intelectualizada da província de São Paulo. A elite na plena acepção do termo. Ele foi, ao menos à primeira vista, uma escolha estranha para empreender a tarefa de codificação em pleno Estado Novo, já que ele expressara hostilidades em relação ao governo de Getúlio Vargas, participando da Revolução Constitucionalista de 1932. O convite feito por Francisco Campos ao colega paulista em fins de 1937 se deu, porém, em consonância com o lugar estratégico que foi atribuído à cultura e à atividade intelectual durante a chamada Era Vargas. E esse convite fazia parte de um verdadeiro esforço para refundar o direito nacional, que remontava aos desdobramentos imediatos da tomada do poder em 1930, com a formação de uma ampla comissão legislativa encarregada de promover estudos e elaborar projetos sobre praticamente todas as disposições centrais do ordenamento jurídico brasileiro. Esses dois movimentos estiveram, na verdade, profundamente relacionados. A necessidade de remodelar em profundidade o direito não foi um projeto unilateral do governo, mas sim dialogava com reivindicações por modernização e tecnificação que vinham ganhando corpo em ambientes de debate jurídico no Brasil. Sob o comando do Francisco Campos, as acomodações políticas que ainda eram perceptíveis nas nomeações para subcomissões legislativas que se encarregaram de cada projeto, elas deram lugar a perfis mais acadêmicos, sobretudo professores universitários e também a representantes de distintas áreas de atuação jurídica, a magistratura, a advocacia, o Ministério Público. Eu me arrisco a dizer que Alcântara Machado foi uma aparente exceção que apenas confirmava a regra. Ele tinha uma longa carreira na política, liderara a bancada paulista na Constituinte de 1934 e estava em pleno exercício de um mandato de senador quando Vargas fechou o parlamento. Ele era também imortal da Academia Brasileira de Letras e muito conhecido por sua produção em outras áreas, como a obra historiográfica Vida e Morte do Bandeirante, publicada em 1929. Ou seja, ele carregava traços de uma figura de jurista, um tipo ideal, se vocês quiserem, que eu gosto de chamar de bacharel polígrafo pluripotente. Uma figura que vai ser alvo de ataques crescentes ao longo da primeira metade do século XX, que vai ser crescentemente vista como um anacronismo a se suplantar, mas que jamais desaparecerá por completo. Entretanto, o convite que foi dirigido a Alcântara Machado por Francisco Campos
parece ter partido sobretudo dos longos anos em que o paulista permaneceu à frente da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, fundada em 1921, e da Cátedra de Medicina Legal que ele ocupava na Faculdade de Direito de São Paulo, faculdade da qual ele também foi diretor no início dos anos 1930, em meio a reformas do ensino superior empreendidas sob o comando de Francisco Campos, que ocupava naquele momento a recém-fundada pasta da Educação e da Cultura. Ou seja, também estavam em jogo certos traços do antídoto ao bacharel polígrafo pluripotente, o técnico da legalidade, uma figura vista como mais moderna e que se voltava à produção de preceitos jurídicos fundados pura e simplesmente na correção técnica, ou seja, pouco preocupados com a erudição e as tradições ilustradas e, o que é mais decisivo, supostamente afastados da política. Para a história da reforma penal brasileira, narra em detalhes e com muitos lances de ironia o tortuoso processo de redação do que viria a ser o Código de 1940. Alcântara Machado se mostra particularmente irritado com o modo como sua autoria foi progressivamente suplantada ao longo dos trabalhos da comissão revisora, que incluía seu grande antagonista nos debates sobre o projeto, Nelson Hungria. Nós poderíamos ler esse fato como uma mera expressão de vaidades pessoais. Eu penso, porém, que é mais interessante levar minimamente a sério as reiteradas afirmações do autor de que ele era movido pela preocupação em honrar as tradições legislativas e a cultura jurídica brasileiras. O alvo principal das críticas do Alcântara Machado foi o modo como se abandonou o caráter público das discussões da reforma penal, retirando-as dos meios editoriais e da imprensa diária em que ele procurara arregimentar críticas sobre o seu projeto. Ao contrastar suas próprias práticas com as reuniões a portas e janelas cerradas, como se o trabalho tendesse não à repressão, mas à prática de crimes, e aqui eu cito textualmente o artigo, Alcântara Machado nos deixa entrever a reivindicação de fazer da escrita das leis uma tarefa eminentemente intelectual e, por isso, inscrita num debate público. É particularmente expressivo o seu lamento sobre a ausência de diálogo com o Instituto dos Advogados Brasileiros, as congregações das faculdades de direito e as cortes superiores, o que nos revela uma certa topografia do mundo intelectual do direito dos anos 1930 e 1940. O ministro Francisco Campos estava plenamente de acordo quanto à necessidade de produzir o código a partir do intercâmbio entre especialistas, mas procurou manter os rumos dos debates sob um mais estrito controle estatal. Também houve, contudo, momentos em que Alcântara Machado pareceu ser mais autoritário do que Francisco Campos e sua comissão. Alcântara Machado expressou, por exemplo, uma forte insatisfação com a supressão de uma série de delitos de natureza política e a recusa da colocação dos crimes contra o Estado e a nação como o primeiro título da parte especial, o que demarcaria uma hierarquia de valores em que a organização nacional e as instituições estatais eram os mais importantes bens jurídicos tutelados. Para Alcântara Machado, a opção que ele fizera no projeto era um imperativo no momento político em que o Brasil vivia. Como mostraram os professores Diego Nunes e Ricardo Zontag em artigos sobre a curiosa e bastante excepcional ausência dos crimes políticos no Código Penal de 1940, essa exclusão serviu a uma narrativa que permitiria negar o caráter autoritário do Código e afirmar sua inscrição na busca pelo tecnicismo e em supostas tradições liberais do direito penal brasileiro. Ao mesmo tempo, retirar a repressão à dissidência política de um conjunto de regras que se pretende estável e coerente, como é um código, permitia a permanência de um duro aparato repressivo que operava em outras instâncias sob a égide da lei e do Tribunal de Segurança Nacional. Enfim, os debates sobre a escrita do Código de 1940 mostram como estavam em jogo opções distintas quanto à forma dos intercâmbios letrados e o lugar da técnica,
mas o autoritarismo se infiltrava por toda parte. Espero que a trajetória da reforma penal nos possa servir de lembrete de como, ainda que seus artífices estejam recorrentemente preocupados com a inscrição na duração, como Francisco Campos claramente esteve, a escrita dos códigos é profundamente marcada pelas contingências de seu tempo e também, tampouco a técnica, existe num ambiente plenamente asséptico, apartado dos valores, dos projetos políticos e mesmo das disputas as mais mundanas. Obrigada pela atenção e tenham um excelente curso.